Olá, após no último vídeo termos visto a primeira lei da termodinâmica, vamos agora abordar duas propriedades dos materiais que são bastante importantes para o estudo da termodinâmica, que são o calor específico e o calor latente. Estas propriedades surgem porque quando queremos analisar determinados sistemas termodinâmicos, é importante conhecermos a resposta desses sistemas à transferência de energia sob a forma de calor. E o calor específico e o calor latente são as propriedades que medem essas respostas. O calor específico, também conhecido por capacidade térmica mássica, diz-nos como varia a temperatura do sistema à medida que lhe fornecemos calor. O calor latente dá o calor que temos que transferir para um sistema mudar a sua fase, por exemplo, de fase sólida para fase líquida. Para perceberem exatamente o que acontece, vamos considerar o caso da água. Imaginem que vão ao congelador, tiram alguns cubos de gelo e colocam numa dada panela. Naquela panela, metem os cubos de gelo e começamos a aquecer a panela. O que é que será que vai acontecer? Colocamos um termómetro dentro da panela e a panela é suficientemente grande e está tapada. Como não há trabalho realizado pelo sistema e sobre o sistema, a primeira lei diz-nos que ΔQ é igual a ΔU mais ΔW, isto é zero, portanto, ΔQ é igual a ΔU. Vamos supor que a quantidade de calor transferido é proporcional ao tempo de aquecimento, ou seja, que a taxa temporal de calor transferido, a potência, é constante. Desenhamos um gráfico no qual representamos a temperatura em graus Celsius em função do tempo de aquecimento, que é proporcional ao calor transferido. Experimentalmente verifica-se que o comportamento é linear até a temperatura chegar a 0 graus Celsius, a partir do qual a temperatura se mantém constante por um dado pedaço de tempo. Ou seja, aqui temos gelo, temperatura 0 graus é a temperatura de fusão, é quando se dá a mudança de fase, em que temos gelo mais água, no qual a temperatura não muda. Depois, a temperatura volta a subir até que atinge os 100 graus, que é a temperatura de ebulição, 100 graus, em que temos um novo patamar. Aqui temos apenas água, aqui temos água mais vapor. É quando se dá esta mudança de fase. Os patamares, como eu vos disse, correspondem às transições de fase, durante as quais a temperatura não varia. A ebulição também se chama, por vezes, vaporização, são sinónimos, mas não confundam nenhum destes conceitos com o conceito de evaporação. Nestes patamares temos que o calor transferido é proporcional ao tempo t, é constante com a temperatura. Experimentalmente também se verifica que é proporcional à massa da amostra. Logo, nestes patamares temos que ΔQ é m vezes lambda, em que lambda é o chamado calor latente, que é uma propriedade que nos diz basicamente a energia que é necessária transferir por quilograma de material sob a forma de calor para termos uma mudança de fase. É uma característica do material e da transição de fase em questão. Por exemplo, para a água temos que o lambda de fusão é igual a 3,33 vezes 10 elevado a 5 joule por quilograma, enquanto que o lambda de vaporização, ou de ebulição, é igual a 2,26 vezes 10 elevado a 6 joule por quilograma menos 1. Como esperado, para a água temos lambda de vaporização maior que lambda de fusão. Notem que aqui é um 5 e não um 6. O que seria de esperar, pois o patamar da vaporização é maior que o patamar da fusão. Isto é, precisamos de fornecer mais energia sob a forma de calor para se dar a vaporização do que para se dar a fusão na mesma massa de água. Fora dos patamares, t em função do tempo é uma reta. E o que é que isto significa? Ora bem, neste caso significa que podemos escrever que ΔQ é igual a Cp ΔT. Ou seja, o calor é proporcional à temperatura. A relação é linear. Cp é a capacidade térmica. Verifica-se também experimentalmente que Cp é proporcional à massa. Ou seja, podemos escrever Cp na forma m vezes uma constante, que é o Cp pequenino, Cp minúsculo, C é minúsculo, em que Cp é o calor específico ou capacidade térmica mássica. Cp é o calor necessário para subir uma unidade de temperatura por unidade de massa.
Porquê? Porque o ΔQ é M, Cp minúsculo, ΔT. Passamos M e ΔT para o outro lado e temos a quantidade de calor que é necessária fornecer por unidade de massa e unidade de temperatura. Para a água, Cp não é mais do que 4180 Joule por quilograma por Kelvin, o que significa que são necessários 4180 joules para elevar a temperatura de 1 kg de água em 1 Kelvin. Também podemos expressar isto por graus Celsius, em vez de ser por Kelvin, porque a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 grau Kelvin. Para a água temos que Cp da água maior que Cp gelo maior que Cp vapor. O Cp de vapor é o mais pequeno deles todos, porque o declive do gráfico é proporcional a 1 sobre Cp. Porquê? Porque o calor é proporcional ao tempo que está no eixo do x e a temperatura em y. Ou seja, os declives seguem a ordem inversa. Concluímos assim que a resposta de um sistema ao fornecimento de calor varia com a fase do sistema em questão. Varia também com o material do sistema e vimos também que na mudança de fase o comportamento do sistema mudava radicalmente. Por agora é tudo e no próximo vídeo vamos analisar o teorema da equiparação da energia. Até à próxima.